Cristiano Noronha, qual foi a jogada do Congresso em aprovar algo sabidamente inconstitucional e natimorto juridicamente? Bom, Caio, em primeiro lugar, não tem uma relação entre se é governo ou oposição, né? Esse é um tema daqueles que muito mais visa proteger os parlamentares. Lembro aqui que causa sempre muito constrangimento, por exemplo, quando um parlamentar é alvo de busca e apreensão, por exemplo, pela Polícia Federal. Quando isso acontece, por exemplo, nas dependências da casa ou algumas vezes em apartamentos funcionais também dos parlamentares. Então, acaba sendo, na verdade, um mecanismo de proteção. Então, muitos parlamentares veem ali como se alguns deles, no futuro, pudessem estar também no lugar de ramagem, né? Então, é uma questão, em primeiro lugar, de autoproteção, que, na minha opinião, não tem relação com se você é governo ou oposição. Obviamente que o relator desse projeto de resolução, né, sendo também da oposição, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez ali uma redação dando uma abrangência muito ampla. Mas, sabidamente, Caio, isso era, acho. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos tratar aqui de um assunto que está aí em alta na mídia tradicional, nas redes sociais, em todo canto. Tá? Então, na quinta, houve aí uma votação na Câmara dos Deputados de uma resolução que tem o objetivo de sustar a ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, né? Deputado esse no seu exercício do mandato. Tá? Então, vamos aqui analisar de forma coerente, né, de todos os ângulos. Sabemos que é um assunto complexo, né? Não é tão simples. Então, vou tentar aqui ser o mais simples possível para que a gente possa entender de que se trata essa resolução e se ela tem cabimento ou não, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma manchete, né? E eu peguei as primeiras palavras ali do jornalista, foi o que me observei ali e que me chamou a atenção, né, que ele fala ao seu entrevistado como que a Câmara dos Deputados ela votou uma resolução que é sabidamente inconstitucional, ou seja, natimorto, palavras do jornalista. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, demonstrar à luz do direito constitucional que essa resolução votada na Câmara dos Deputados ela tem previsibilidade. Então não tem como alguém chegar e falar é inconstitucional. Não, pô. Tá? Ela é natimorto. É sabidamente inconstitucional. Não é sabidamente inconstitucional. Tá? Então, vou passar a tratar do assunto, né, no nosso slide, que eu sempre coloco. Tá? Mas, só para você entender esse caso concreto, né, tem relação com um parlamentar no exercício do mandato, com crimes que supostamente foram praticados após a diplomação. Então, isso é importante que saiba. Tá? Se o crime foi praticado antes da diplomação, tudo bem. Se tem uma ação penal correndo, vai até o final. Agora, por crimes que supostamente foram praticados após a diplomação, ou seja, no exercício do mandato, aí a Câmara ela pode, através de uma resolução, sustar
a ação penal e suspender ela enquanto durar o mandato parlamentar. Tá? Então vocês vão ver que existe a previsibilidade. É totalmente possível que a Câmara ou o Senado, uma das casas a qual o parlamentar pertença, tá? Ele possa sustar essa ação penal no STF. Tá? Então vamos começar a tratar do assunto. Tá? Vou passar para o nosso slide, vou ficar aqui no cantinho. Talvez o conteúdo fique um pouquinho extenso, mas se faz necessário pela importância do assunto. Tá? Então vamos lá, me acompanha aqui. Muito que bem, vamos aqui para o nosso slide. Então o assunto, né, o nosso tema hoje é imunidade parlamentar, é um assunto do direito constitucional, tá? Então vamos analisar a proteção e limites no exercício do mandato, tá? Vamos em frente. Então aqui eu trouxe para vocês, né, o que é a imunidade parlamentar? É um conceito básico, tá? A imunidade parlamentar, ela trouxe para os deputados federais e senadores, os membros do Congresso Nacional, proteção contra, né, processos criminais e cíveis. Tá? Para quê? Para que eles possam exercer o seu mandato de forma tranquila, né? Podendo criticar, podendo falar, podendo votar de forma livre, né? E que não sejam aí coagidos, né? Pelos seus votos, pelas suas palavras e pelas suas opiniões, seja dentro das instalações do Congresso Nacional, seja em qualquer outro lugar, sendo, podendo, né, ser em qualquer lugar do país, porém tem que estar dentro, exercendo o seu mandato, tem que estar no exercício da função. Né? O parlamentar ele pode andar no Brasil todo, no exercício da função. Tá? Então, não especificamente, ele tem que estar dentro da Casa do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados ou dentro do Senado Federal. Tá? Ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, se ele estiver no exercício da função, ele está protegido pela imunidade parlamentar. Tá? Assim diz a Constituição Federal. Então, aqui nós temos uma exceção, né? Que é com relação aos crimes inafiançáveis. Então, nós temos no Código Penal, nas nossas leis extravagantes, algumas previsões, né, de crimes inafiançáveis, que são tráfico de droga, que são crime de tortura, os crimes hediondos, temos crime de racismo. Esse tipo de crime, eles são inafiançáveis, né? Então, se um parlamentar é pego em flagrante cometendo esse tipo de crime, aí sim ele responde penalmente ou civilmente, tá ok? Fora esses crimes, eles estão protegidos pela imunidade parlamentar, tá? Não podendo ser processados por crime de injúria, calúnia, difamação. Então, esse tipo de crime, os parlamentares eles não são responsabilizados, tá? E para que a Constituição trouxe, né, essa previsão na Constituição? Que foi justamente, né, lá atrás, o legislador ele, né, já trouxe, já pensou nisso, que um dia poderia haver confrontos, embates entre poderes. Então, ele trouxe essa imunidade para evitar perseguições contra os parlamentares. Tá? Então, para isso que existe a imunidade. É para que o parlamentar ele consiga exercer a sua função, exercer o seu mandato de forma tranquila, sem dor de cabeça. Então, é por isso que a Constituição tratou do assunto. Tá? Os possuidores da imunidade, né? A Constituição Federal ela diz que ela é exclusiva dos membros do Congresso Nacional. Tá? Aí vem a pergunta, né? Tá, e o presidente da República?
né? O chefe do executivo não tem imunidade parlamentar? Tem, tá? Mas esse é um assunto que a gente pode tratar numa outra oportunidade. Não vou tratar aqui da imunidade parlamentar, da imunidade do presidente da República, que tem diferenças, tá? Eu vou tratar aqui somente da imunidade parlamentar, aliás, da imunidade dos parlamentares, tá? Seja ele deputado federal, seja ele senador, tá? Pode vir outras perguntas, por exemplo, e os deputados estaduais? E os vereadores? Eles também possuem imunidade, tá? Cada um dentro da sua seara. Mas aqui, para esse caso concreto, eu vou tratar da imunidade dos deputados federais e dos senadores, tá? Então, a Constituição ela preconiza que ela é exclusiva dos membros do Congresso Nacional, tá? E a imunidade ela se divide. Ela se divide em imunidade material e imunidade formal, tá? Vamos ver mais à frente. Como falei, né? Os deputados estaduais têm previsão, assim como os vereadores, tá? Se você pegar a Constituição Federal, lá no seu artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, ela traz, né, que os deputados estaduais, eles também têm imunidade material, tá? Contra palavras, opiniões e votos, tá? Porém, aqui tem uma diferença, que eles são processados e julgados pelos tribunais de justiça de seus estados, tá? Então, os únicos aqui que poderão ser processados e julgados pelo STF é somente os membros do Congresso Nacional, tá? Quando se fala de deputados estaduais, aqui é só para fim de conhecimento, eles são processados e julgados pelos TJs dos estados, ok? Então tem essa previsão lá no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, tá? Tem imunidade material também. E os vereadores, tá? Então os vereadores também, tá? Então os vereadores, lá no artigo 29, tem a previsão. Só que a imunidade do vereador, só para fim de conhecimento também, é só na circunscrição do município, tá? Se ele sair de lá, por exemplo, o vereador, ele é vereador da cidade de Barueri, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, ele é vereador lá de Barueri. Se ele vier para São Paulo, ele perde a imunidade, tá? Então, ele só tem imunidade lá na circunscrição do município dele, tá? De palavras, votos, opiniões, tá? E se ele cometer algum tipo de crime que seja, né, ali, que não esteja previsto, né, para o mandato dele, né, seja, que nem eu falei lá dos deputados federais, crime de inafiançáveis, se eles cometerem crimes, eles são processados pela justiça comum, tá? Vou ver isso aqui, hein? Então, os vereadores, eles são processados e julgados na justiça comum. Tudo bem? Então, só para não deixar de lado, né, que é um assunto também que é interessante. Mas só os deputados? Não. Deputados estaduais e vereadores também têm imunidade material, tá? Contra suas palavras, votos, opiniões, tá? E se por acaso cometer algum tipo de crime que possam ser julgados, deputados estaduais no TJ dos seus estados e os vereadores pela justiça comum, sendo que a imunidade do vereador é somente na circunscrição do seu município. Se ele sair de lá, ele perde a imunidade, ok? Passaremos em frente. Imunidade material, tá? Então, impede que parlamentares sejam responsabilizados civil e penalmente por manifestação parlamentar dentro ou fora das instalações. Isso aqui eu já tratei, tá? Então, eles podem criticar, falar o que quiserem de qualquer outro órgão,
seja ele de Estado, seja o outro poder, que eles não são responsabilizados, tá? A não ser por crimes inafiançáveis, previsto em lei, ok? Então essa é a imunidade material do parlamentar, tá? O artigo 53, ele traz no seu caput, né, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, né? Isso aqui foi uma evolução que teve recentemente, né, não tem muitos anos, que ela veio através da emenda constitucional número 35 de 2001, tá? Que antes não era, né? Antes falava simplesmente que eles eram invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, mas não falava quaisquer. Então esse quaisquer aqui ele trouxe dando englobando muita coisa, tá? Então esse quaisquer foi justamente para não ter dúvida de nada, tá? Então essa redação veio através da emenda constitucional número 35, tá? Então trouxe esse quaisquer aqui que antes não tinha, tá? E no seu parágrafo 1º diz que o parlamentar ele é imune desde a expedição do diploma, tá? Então desde a expedição do diploma ele não responde mais nem civil e nem penalmente, a não ser pelos crimes que eu já falei, crime de tortura, crime de racismo, tráfico de entorpecente, por aí vai. Então esses são os crimes que são inafiançáveis na nossa lei brasileira. Tem mais, tá? Mas esses são só alguns exemplos. Tudo bem? Então a partir desse momento o parlamentar ele não pode responder. Se ele cometeu um crime antes da sua diplomação, aí não tem a ver com o seu mandato, tá? Aí ele pode responder. Ele não pode responder se foi após, se foi daqui para frente, aí ele não pode ser responsabilizado, tá? Nem civil e nem penalmente, tá ok, pessoal? E o que é a imunidade formal? Tá? A imunidade formal ela é diferente da imunidade material, tá? Lá ele fala que ele é imune por falar, por se expressar, por opinar, tá? E a imunidade formal, ele traz, né, a imunidade, ele traz ali a previsão para quê? Para que o parlamentar não seja preso e nem processado, né? E se ele cometer algum crime no exercício da função, no exercício do mandato, que voltado ali para crimes inafiançáveis, ele pode ser processado e julgado por onde? Pelo STF, tá? E não pela Justiça Comum, ok? Então, a imunidade formal, a formal, ela tem a ver com a prisão e com o processo, tá? Como diz aqui no parágrafo 2º, né, do artigo 53. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, quando ele fala aqui, ó, nesse caso, ele está tratando disso aqui, ó, crimes inafiançáveis, tá ok? Então, quando ele fala aqui daqui para frente, quando ele fala, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ou seja, a casa a qual aquele parlamentar ele pertence, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, aqui, né, se ele cometeu um crime que é inafiançável, ele pode sim ser processado, né? Porém, os autos do processo têm que ser remetidos em 24 horas à Câmara respectiva, à casa respectiva, seja ela Câmara dos Deputados, seja ela Senado Federal, né? Para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, tivemos ali há um tempo atrás o caso do deputado Daniel Silveira, né? Lá o Daniel Silveira ele foi preso porque a Câmara votou pela
admissibilidade, ou seja, autorizando a prisão. Se a Câmara não tivesse votado pela prisão dele, ele não estaria preso. Tá certo? Então, o STF encaminhou para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados foi lá, votou e autorizou que o deputado fosse preso. Tá? Fora isso, se eles tivessem votado, a maioria tivesse ganhado, não teria sido preso, ok? Vamos adiante. E quanto ao processo? Tá? Enquanto ao processo, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação penal. Pessoal, isso aqui é o que está acontecendo com relação ao deputado federal Alexandre Ramagem. Foi justamente o que aconteceu há 2 dias atrás, que a Câmara votou uma resolução para sustar o processo em andamento no STF. E aí, né, a mídia vem falando que não tem previsão, que é inconstitucional, que é natimorto. Mas por quê? O artigo 53, no seu parágrafo 3º, é muito claro. Então não precisa ser nem bacharel em direito, nem jurista para ler o enunciado desse parágrafo para entender que é totalmente possível as casas, seja ela a Câmara dos Deputados, seja ela Senado Federal, sustar o andamento da ação penal, ou seja, suspender essa ação penal lá no STF até o término do mandato do parlamentar. Então não tem como falar que é inconstitucional. Tá? Então é muito claro, tá? É muito claro o parágrafo 3º do artigo 53, que trata da imunidade, né? Com relação ao processo. Isso aqui eu estou falando de imunidade formal. Tá? Então, quanto ao processo, tá? Se é após a diplomação, que é o que está acontecendo, é após a diplomação, foram fatos que ocorreram depois da diplomação do deputado, a casa respectiva, que é a Câmara dos Deputados, né? Pelo voto da maioria, então a votação foi expressiva, eu acompanhei, né? Então teve uma votação de 314, eu acho, para sustar o andamento do processo. Então foi aprovada a resolução, foi remetida ao STF, então não tem o que o STF fazer. Está previsto, tem previsão legal, pode sim fazer a sustação do andamento da ação penal até que acabe o mandato do parlamentar. Aí depois ele pode responder quando ele não for mais parlamentar, ok? Então, isso aqui é o que está acontecendo nesse fato concreto. Tá? E para vocês verem que vai muito mais além com relação às imunidades, né? Lá no parágrafo 5º, ele fala o seguinte, ó, que a sustação do processo ela suspende a prescrição. Tá? Então, prescrição é um outro tema, tá? Prescrição de crimes, né? Então, tem crimes que são prescritíveis, tem crimes que são imprescritíveis, tá? Então, a prescrição ela tem um prazo, né? Pode prescrever em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos o crime. Então, quando houver a sustação do processo, ela suspende a prescrição. Tipo, ela suspende a contagem do prazo para a prescrição do crime. Tá? Isso aqui é um outro assunto que a gente pode tratar em outra aula sobre prescrição, decadência e por aí vai. Tá? Então ele fala, suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Enquanto durar o mandato. Ok? Então, tranquilo com relação a isso. E o parágrafo 8º, ele traz uma situação aqui bem importante para você ver a força da imunidade parlamentar. As imunidades dos deputados e senadores, elas subsistirão,
tá? Durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Tá? Então, para vocês verem que a imunidade parlamentar tem muita garantia. Tá? Até no estádio de sítio ela é válida. Né? Ela só vai ser suspensa pelo voto de 2/3 dos membros da casa por atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Tá? Então, se a medida se o parlamentar fizer alguma coisa contra a medida que tornou o estado de sítio, aí ele pode perder a imunidade. Fora isso, ele está imune até enquanto durar o estado de sítio no país, ok? Para você ver que a garantia das imunidades, elas têm uma relevância muito grande. E aqui eu trouxe uma situação que é o fato que está acontecendo nesse caso, tá? Que é com relação aqui, pessoal, é uma interpretação que está tendo com relação à primeira turma do STF. Quem é competente para analisar essa resolução que está sustando o processo em andamento contra o parlamentar? Então, lá no regimento interno do STF, no artigo 239, e olha que o regimento interno do STF é de 1985, tá? Então, o regimento do STF é de 1985. Desde lá, já tem a previsão que quando houver, né, uma resolução que tem o objetivo de sustar um processo em andamento contra um parlamentar, a competência para resolver, para analisar, é o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, essa análise, esse entendimento, já vem desde muito tempo. Tá? Então, o parágrafo 2º do artigo 239 do Regimento Interno do STF fala que, na hipótese da Câmara dos Deputados ou do Senado comunicar ao tribunal que, por iniciativa de sua mesa, resolveu sustar o processo, que é o que está acontecendo nesse caso do deputado Alexandre Ramagem, o plenário decidirá sobre a suspensão deste. E qual que é o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para esse caso concreto que está acontecendo agora? É que quem vai decidir é a primeira turma. A turma composta lá pelo ministro Flávio Dino, Fux, Alexandre de Moraes, Carme Lúcia, Zanin. Né? Então, o entendimento, ao meu ver, está errado. Tá? Porque eu vou dizer para vocês agora. Tem uma emenda regimental de 2023, que é a emenda regimental número 59, né, de 18 de dezembro de 2023. Ela traz o seguinte, né, além do disposto no artigo 8º, compete às turmas. Ele fala que compete às turmas processar e julgar originariamente nos crimes comuns os deputados e senadores. Ressalvar a competência do plenário. Tá? Ao meu entendimento, está muito claro aqui, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O entendimento para julgar nos crimes comuns os deputados e senadores passou a ser das turmas, porque o STF é dividido por turma. Tá? Primeira, segunda turma, terceira turma. Tá? Isso não é plenário. Tá? Só que aqui ele está falando de processar e julgar
por crimes comuns os deputados e senadores. Ele não está falando aqui de análise de resolução que susta um procedimento, que susta um processo penal em andamento. Só que o entendimento dos ministros da primeira turma, qual que está sendo? Eles estão trazendo como se esse artigo e esses incisos aqui, ó, dessem para eles o entendimento de que também, como a turma ela tem, né, o poder originário de julgar, de processar os deputados e senadores por crimes comuns, então a resolução votada nas casas para assustar um processo em andamento também será analisado pelas turmas. Só que aí cabe interpretação. E a minha interpretação, ao meu ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui nós estamos falando de crimes comuns. Nós não estamos falando de resolução que sustou o processo. Que fique muito bem claro, né? Então, aqui atrás, o artigo 239, ele não foi dado como... Ele não está revogado. Ele está válido. E é muito claro, quem lê isso aqui já entende, na hipótese da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, comunicar ao tribunal que, por iniciativa de sua mesa, resolveu sustar o processo, o plenário do STF não é a turma, não é 2, não é 3, não é 4 ministros. É o plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá sobre a suspensão deste. Então, é muito claro. E se você ler o artigo né, adiante, que trata da emenda regimental, ele trata que processar e julgar originalmente nos crimes comuns dos deputados e senadores. Ele não está tratando aqui de análise de resolução que suspende que susta processo no STF. Então, esse é meu entendimento, né? Eu acho que o entendimento, que o raciocínio, que a interpretação da primeira turma do Supremo está equivocada, certo? Para mim, quem deveria analisar sobre essa sustação de processo com relação a esse deputado deveria ser do plenário do STF. Acabou o assunto. Ok, pessoal? E só para vocês saberem, né, que existe, tá? Com relação a tribunal de exceção, né? Então, a gente vê que tem muita coisa acontecendo. Vamos mudar o entendimento para que a gente possa julgar tais pessoas ou tais fatos, tá? A Constituição Federal, ela traz ali no seu inciso 37 do artigo 5º que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é isso, pessoal? Não pode haver juízo ou tribunal de exceção para julgar um fato que já aconteceu, um fato pretérito. Por exemplo, um fato aconteceu hoje, já existe o tribunal ou juízo competente para julgar. Não, vamos criar um tribunal totalmente à parte para julgar esse caso específico. Isso a Constituição veda, tá? Então, só para vocês entenderem, né, não vou fazer aqui juízo de valor com o que o STF está fazendo. Só que mudar o entendimento do regimento interno do Supremo Tribunal Federal por causa de acontecimentos que aconteceram, pretérito, ficou para trás e estão mudando a competência agora para fazer jogatina, né? Eu vou fazer isso porque vai dar certo para julgar tal personalidade aqui. Eu acho que é uma manobra um tanto quanto arriscada, tá? Então, a própria Constituição traz lá no seu artigo 37 do artigo 5º que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, se a Constituição ela trouxe esse diploma legal, que é totalmente impossível, né? É inconstitucional alterar ou fazer tribunal ou juízo de exceção, tá? Então, o juízo de exceção é isso. Aconteceu um fato, vamos montar aqui um tribunal para julgar esse fato. Esse tribunal ele já tem que existir para que os fatos que venham a acontecer sejam julgados
pela justiça competente e não criar um tribunal de exceção para julgar fatos determinados, tá? Então é isso que a Constituição quis dizer, tá? Então era isso que eu tinha para trazer no dia de hoje, um assunto um tanto quanto complexo, mas relevante, que está em alta, tá? Que está na pauta, que, né, para quem estuda direito, pô, isso aqui é assunto que cai em prova, que cai em concurso, né? Prova da exame de ordem e por aí vai, tá? Então é um assunto muito relevante que a gente tem o objetivo aqui de trazer para as pessoas um entendimento para que você leve esse conhecimento para a sua vida, tá? Para o seio da sua família, para o seio dos amigos, que às vezes no bate-papo ali você acaba transmitindo algumas orientações, algumas informações importantes, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado, fique com Deus, bom final de semana.